Vamos ao texto de João, capítulo 1, verso 14, que fala das duas naturezas do Senhor Jesus Cristo. Natureza humana e a natureza divina. E João 1:4 diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Duas doutrinas, dois ensinos que são fundamentais na fé cristã. A doutrina da Trindade e a doutrina da encarnação. São doutrinas que estão mutuamente integradas. A doutrina da Trindade, ela declara que o Senhor Jesus Cristo é verdadeiramente divino. E a doutrina da encarnação declara que o Senhor Jesus Cristo é também plenamente humano. E estas duas doutrinas proclamam a plena realidade do Salvador no Novo Testamento. Porque o Filho veio da parte do Pai e pela vontade do Pai tornou-se o substituto do pecador na cruz. Por isso, o próprio evangelista João, ele vai dizer neste capítulo 1, verso 29, que diz assim: No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como se fazendo uma menção do Cordeiro da Páscoa, ou o Cordeiro do Servo, conforme Isaías capítulo 53, verso 7. E o Senhor veio com esta missão do Pai, conforme Mateus capítulo 20, verso 28, que nos diz: Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse termo resgate significa livrar alguém da escravidão ou da prisão. O preço para a libertação do pecado e da condenação é a vida do Senhor Jesus Cristo, que foi oferecida por nós. Por isso, 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, diz que não foi com ouro nem com prata que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de um Cordeiro imaculado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A doutrina da Trindade, ela nega uma outra ideia que alguns grupos religiosos nos dias de hoje adotam,
podemos citar chamadas testemunhas de Jeová, adota a ideia ariana de que Jesus era a primeira e a mais nobre criatura de Deus. Então é uma ideia que não foi Charles Russell que criou, mas já veio lá dos primórdios do início da igreja, essa ideia desse presbítero ário que dizia que Jesus foi a primeira e a mais nobre criatura criada por Deus. Mas nós vemos na palavra de Deus que o Senhor Jesus Cristo é da mesma substância, da mesma essência do Pai. A distinção entre o Pai e o Filho está dentro da unidade divina, de modo que o Filho é Deus, da mesma maneira que o Pai o é. Ao dizer que o Filho e o Pai são de uma única e mesma substância e que o Filho é gerado, não feito, é o que João está dizendo, como a glória como do unigênito do Pai. Então ele é dizendo aqui que Jesus é o único, o exclusivo. E também podemos ver no verso 17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito está no seio do Pai. É quem o revelou. Então, Cristo, ele revela a Deus. Ele une o invisível e o visível. E isto de um modo sem paralelo nem analogia, como hoje muitos querem fazer comparações, e é algo que praticamente é impossível, porque é algo das profundezas de Deus. Podemos citar ainda João capítulo 3, verso 16, aonde temos o resumo do Evangelho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, isto é, na mesma essência, na mesma substância, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E no verso 18 repete, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito, Filho de Deus. A confissão, então, dessas duas doutrinas fundamentais são muito importantes, aonde várias ideias surgiram no decorrer da história da igreja. Por exemplo, a ideia nestoriana de que Jesus ele tinha duas pessoas e não uma. Isso também está fora do conceito bíblico. E outra ideia de Eutico,
de que a divindade do Senhor Jesus havia absorvido sua humanidade. É o chamado monofisismo, que a negação das duas naturezas perfeitas do Senhor Jesus Cristo. E essas ideias estão contrárias à Bíblia Sagrada. O Senhor Jesus Cristo é uma só pessoa com duas naturezas, dois conjuntos de capacidade para experiência, expressão e ação. As duas naturezas estão unidas nele, sem mistura e sem confusão, sem separação ou divisão. E cada natureza retém seus próprios atributos. Podemos dizer, em outras palavras, tudo o que está em nós, como tudo que está em Deus, está e sempre estará verdadeira e distintivamente presente no único Cristo. Agora, passemos para a encarnação, o misterioso milagre que aconteceu com o cristianismo histórico. E isso é o fato central, o que acabamos de ler neste início do Evangelho de João, do testemunho que podemos ver no Novo Testamento, que o Senhor Jesus Cristo veio primeiro para os judeus, cuja afirmação central da fé é de que há um só Deus. Sabemos que os apóstolos eram israelitas e, contudo, eles e os escritores do Novo Testamento ensinaram que o Senhor Jesus, o Messias, devia ser cultuado e devia-se crer nele. Isso quer dizer que ele é Deus, não menos do que ele é homem. Então, isso é espantoso que esse testemunho pudesse prevalecer entre os apóstolos e os escritores do Novo Testamento. E nesse verso que lemos, João 1,14, abre as narrativas da testemunha ocular que foi o apóstolo João, com a declaração de que Jesus é o eterno Logos divinos, isto é, o Verbo, a Palavra, o prólogo do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agente da criação e fonte da vida e da luz. É o que encontramos no verso 5, quando João, ele faz não só a questão da palavra, mas ele remete também ao Gênesis, a origem da criação de todas as coisas, quando ele diz no verso 5, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então a luz resplandeceu, a luz de Cristo resplandeceu nas trevas, e as trevas não têm poder para obstruir essa luz. E no verso 9, João ainda diz, a saber, a verdadeira luz
que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Olha que expressões maravilhosas do nosso estado sem Deus. Paulo diz que ele foi transportado do império das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Uma pessoa que não tem o Senhor Jesus Cristo, como éramos no passado, estávamos em trevas, na escuridão, como que tateando, buscando alguma coisa. Mas quando a luz de Cristo resplandece, há, como diz nesse verso 9, a iluminação. E o apóstolo Paulo, ele fala também sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 2. Ele fala sobre essa luz, que no caso é o Senhor Jesus Cristo, e tem a ação na atualidade através do Espírito Santo de Deus. Portanto, nessa doutrina da encarnação, Jesus tornando-se carne, o Logos, que é a palavra, que é o Verbo, foi revelado como Filho de Deus, que é a fonte da graça e da verdade, o unigênito do Pai, como já lemos nos versos 14 e 18 desse capítulo. O Evangelho está pontilhado com a expressão eu sou. Isso significa uma autorrevelação de Cristo. É como antigamente no Antigo Testamento, as pessoas eram conhecidas pelo seu nome e tinha às vezes a origem paterna, filho de fulano, ou tinha a conotação da cidade, Saulo de Tarso. Isso mostrava o caráter, a identidade, a personalidade da pessoa. E o Evangelho, especialmente o Evangelho de João, está pontilhado com essa expressão eu sou, que tem uma relevância especial neste eu sou, com a expressão de nome divino, devido à tradução grega do que está em Êxodo capítulo 3, verso 14, quando Moisés pergunta para Deus qual o seu nome. Quando Deus se manifesta para Moisés, eu sou o que sou, eu sou, te enviou aos egípcios. E o Evangelho de João revela Jesus como eu sou. Ele tem muito dessa expressão, que é uma reivindicação da sua divindade, que está explícita. Nós vemos, por exemplo, em João, capítulo 8, verso 28, dizer assim: disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me enviou. Também no verso 58, ele diz: respondeu-lhes Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E mais 7 declarações nós encontramos no Evangelho de João, como por exemplo, ele vai falar que é o pão da vida, isto é, o alimento espiritual. Ele é a luz do mundo, banindo as trevas, a porta das ovelhas, que dá acesso a Deus, o bom pastor, que protege dos perigos,
a ressurreição e a vida que sobrepuja a morte, o caminho, a verdade e a vida, como ele disse para Filipe, mostrando o único caminho que leva ao Pai, a videira verdadeira, aonde nós podemos dar frutos. E citamos ainda a experiência de Tomé, que cultuou ao Senhor Jesus Cristo, dizendo: Senhor meu e Deus meu. Senhor Jesus pronuncia sua bênção sobre todos os que creem, a exemplo de Tomé. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram, disse o Senhor Jesus Cristo. Ainda podemos citar o ensino do apóstolo Paulo sobre esta importante doutrinas da Trindade e da encarnação, quando o apóstolo Paulo fala em Colossenses, capítulo 2, verso 9, ele diz assim: portanto, nele habita corporalmente. Essa palavra corporalmente, em forma corporal, toda a plenitude da divindade. Paulo aclama o Senhor Jesus Cristo, Filho, como a imagem do Pai e como seu agente na criação e conservação de todas as coisas. Colossenses, capítulo 1, verso 15, diz: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Aqui está o depoimento do apóstolo Paulo, que declara que ele é o Senhor, a quem se deve orar pedindo salvação, do mesmo modo pelo qual se invoca Javé. No Antigo Testamento, podemos fazer citação de Joel, capítulo 2, verso 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque do monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. E Jesus é sobre todos, Deus bendito, nosso grande Deus e Salvador. Paulo ora a Jesus pessoalmente, conforme 2 Coríntios, capítulo 12, verso 8 e 9. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E o apóstolo Paulo considerava a fonte
da graça divina, conforme 2 Coríntios, capítulo 13, ele fala sobre isso, e o testemunho explícito, a fé na divindade do Senhor Jesus Cristo é fundamental nos ensinos que o apóstolo Paulo também deixou registrado no Novo Testamento. Ainda, o autor da carta aos Hebreus, ele revela a perfeição do sumo sacerdócio do Senhor Jesus Cristo e declara a plena divindade e singular dignidade do Filho de Deus. Isso nós encontramos aos Hebreus, capítulo 1, verso 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. E no capítulo 2, o escritor aos Hebreus celebra a plena humanidade do Senhor Jesus Cristo. O sumo sacerdote que ele descreve como exercido pelo Senhor Jesus Cristo depende da conjunção de uma vida divina sem fim e infalível com uma experiência plenamente humana de tentação e sofrimento pelas quais o Senhor Jesus Cristo passou no seu ministério terreno. Então, algumas recomendações. O Novo Testamento, ele proíbe o culto a anjos. Isso nós encontramos em Colossenses, capítulo 2, verso 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Daí as conclusões, o cuidado que nós devemos ter no nosso culto a Deus. Como estamos cultuando a Deus? E a única coisa que devemos fazer, conforme recomendação do Novo Testamento, é cultuar ao Senhor Jesus Cristo. De modo bem franco, ele apresenta o Salvador divino, humano, como o objeto próprio da fé, da esperança e do amor. Essa é a ênfase que nós encontramos na palavra de Deus. Se não tem essa ênfase na adoração ao Senhor Jesus Cristo, isso não é cristianismo. Isso pode ser qualquer coisa menos cristianismo. O único que deve ser adorado é o Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos dê essa percepção e que possamos fazer como Tomé: Senhor meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que adoram verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo. Amém.